Vamos dar uma espiada antes da gente começar a conversar sobre a reação dos mercados e dos agentes econômicos após, ou a gente viu as reações ontem, imediatamente depois do pronunciamento na televisão, perdoem, do ministro Fernando Haddad. Hoje de manhã, nesta quinta-feira pela manhã, veio os detalhes, né? E a reação a esses detalhes é disso que a gente vai cuidar agora na reportagem de Pedro Teixeira. O dólar encerrou o pregão com alta de 1,3%, cotada a R$ 5,98, novo recorde de fechamento, após ter encostado na máxima intradiária de R$ 6,00 pela primeira vez na história. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tratou com cautela o movimento do dólar. Vamos ver como é que isso acomoda. A partir do momento em que você vai explicando e as pessoas vão entendendo. Havia também uma confusão muito grande em relação à reforma da renda, que eu acredito que seja o que está dando o maior ruído. Não é a questão das medidas que estão sendo apresentadas aqui. O Ibovespa despencou 2,4%. É o segundo dia seguido de queda na Bolsa Brasileira. Os juros futuros subiram durante toda a curva, com destaque para os papéis com vencimento em um ano, que cresceram 2%. O mercado considerou o pacote difuso e incerto. A avaliação é de que o governo segue abraçando uma estratégia de gasto público excessivo, sem buscar cortes e mantendo as despesas discricionárias apertadas. Mesmo após o anúncio, o setor teme que o governo não consiga cumprir o arcabouço a longo prazo. Um estudo da consultoria Warren Hena mostrou que o efeito fiscal do pacote será menor do que o esperado pela equipe econômica. A empresa prevê que as propostas pouparão 45 bilhões de reais. A estimativa da Fazenda é de uma economia de 71 bilhões. Também em reação ao pacote fiscal, o banco americano JP Morgan prevê uma alta de 1 ponto percentual na taxa Selic em dezembro. Em relatório, a instituição diz que as medidas apresentadas, abre aspas, falharam em recuperar a credibilidade da política econômica, fecha aspas. Marcos Mendes, você avalia de que maneira o alcance e, sobretudo, o objetivo desse conjunto de medidas? Bom, William, mais uma vez, boa noite. Eu não tenho muito mais a acrescentar depois da sua introdução, acho que foi perfeito. A gente tem que voltar no momento de aprovação do arcabouço fiscal, lá no começo de 2023, quando eu e outros economistas dissemos que ele era totalmente insuficiente para segurar a dívida pública. O que interessa, no fim das contas, é você segurar o crescimento da dívida pública, impedir que ela cresça. Como o arcabouço não tem essa capacidade, o governo conseguiu manejar as expectativas e, de alguma forma, convencer as pessoas de que, mantendo o arcabouço por algum tempo, seria suficiente. O que aconteceu de lá para cá? Vários furos foram feitos no arcabouço, despesas feitas fora do orçamento, transferências de recursos para bancos públicos para fazer financiamento, uma série de mecanismos adotados para continuar gastando sem impactar as contas públicas. E mudança de meta, o governo deixou de mirar o centro da meta e passou a mirar o limite inferior. Além disso, várias outras situações de estresse que aconteceram, a equipe econômica veio a público dizer que agora nós vamos trazer uma medida de ajuste fiscal. Dezenas de declarações em que isso nunca aconteceu. Vieram agora, há mais de um mês, costurando um pacote que, quando se apresentou, se mostrou muito aquém das expectativas. É preciso a gente deixar claro que nós estamos numa situação muito difícil. Nós estamos com uma dívida pública muito alta, na faixa de 78% do PIB, ela já cresceu quase 7 pontos percentuais do PIB desde o início do mandato, isso num período em que o PIB está crescendo forte, quer dizer, com o PIB crescendo forte, a tendência seria a relação dívida-PIB cair, mas mesmo assim ela está crescendo. Nós já estamos com juro na faixa de 7% real, o que demonstra a desconfiança em relação à solvência da dívida, e esse era o momento em que o governo teria que dar uma demonstração de mudança de postura fiscal muito séria.
E ele falhou nesse sentido, não conseguiu fazer isso, e, na minha opinião, por 3 motivos. O primeiro deles, porque não há convencimento interno do PT de que isso é necessário. O PT faz um movimento de reação ao que a sociedade está vendo, que os poupadores estão vendo, que ele chama de mercado está vendo. Em segundo lugar, nós estamos há alguns anos observando um desequilíbrio muito forte nas relações executivo-legislativo. O legislativo está ganhando muito protagonismo e a gente sabe que, por conta de características institucionais, o legislativo tem pouca preocupação com a estabilidade macroeconômica. Então, mesmo um governo preocupado em fazer ajuste fiscal teria dificuldade em aprovar medidas com o poder que o legislativo acumulou. Imagina um governo que não tem essa propensão, né? E o terceiro lugar é que a gente chegou num momento de esgotamento. Desde a Constituição de 88, a gente criou um modelo basicamente de aumento de gastos financiado por aumento de carga tributária e dívida. Só que agora não tem mais como aumentar a carga tributária, a dívida já está no limite e o modelo político continua funcionando na base de demandar mais benefícios e ampliar gastos. E isso não muda de uma hora para outra. Então, nós estamos num corner, o governo teria que ter assumido essa responsabilidade e não assumiu. O que nos resta é que o legislativo, junto com o executivo, tomem consciência da gravidade do problema e aprofundem as medidas fiscais para além do que foi apresentado. Deixa eu ver com o Daniel. Daniel, depois da exposição que o Marcos acabou de fazer, quando a gente olha a bancada que hoje se dirigiu ao público em nome do governo, é o governo que está ali, a gente vê Padilha, Rui Costa, Esther Dweck, a Simone, o Haddad. A gente olha para aquele time e sabemos, né, pelo noticiário e pela maneira também como a gente apura a situação política no governo, que aquele time não joga junto. É um time completamente desconexo nesse sentido. Então, se a gente tem ali o grande ausente nessa mesa, que é o presidente Lula, mas é a quem todos se referem, queria o quê, afinal? William, o Marcos Mendes me deu a senha aqui para tocar num ponto que eu acho muito importante. Ele falou da ausência de convencimento interno do PT. Pegando essa deixa, se tem um elemento que precisa estar presente em todo e qualquer governo, independentemente da ideologia, é a convicção. É muito mais difícil governar sem convicção. E o que ficou claro no anúncio deste pacote é que falta ao governo uma unidade e uma convicção, um propósito claro. É natural que haja divergências dentro de qualquer governo, mas ali faltou um regente, uma regência e um regente. Por isso tudo, o pacote de hoje e de ontem / hoje me pareceu lembrar um pouco aquele momento que nós vivemos em 2015, primeiro ano do segundo mandato de Dilma Rousseff, em que estava evidente a necessidade de um ajuste fiscal, de corrigir distorções acumuladas e em que a gente tinha um ministro da Fazenda, na época, Joaquim Levy, que não tinha o menor apoio interno do PT e em boa parte daquele governo. Portanto, qualquer medida de ajuste ali já passou a ser encarada sempre como a agenda Levy, o pacote do Levy. E é isso no que o pacote agora se transformou, no pacote do Haddad. Não é o pacote do governo, não é o pacote do Lula, é o pacote do Haddad, um pacote sem convicção do governo e sem trazer o capital político de Lula para o Congresso. Deixa eu pegar esse ponto, Daniel, esse ponto que você falou. O pacote do Haddad é um pacote sem convicção. Como então a gente entende o que foram o bizu todo em torno de aliados do PT? Quem lançou esse pacote é o candidato do Lula para 2026, Haddad. Caio.
Não, você também, Daniel, pelo amor de Não, Deus. William, eu tenho uma pequena ali de divergência. Eu acho que tem muita convicção nesse pacote. É uma convicção político-eleitoral muito mais do que uma convicção econômica. É um pacote que busca um discurso eleitoral muito claro para 2026, na medida em que tenta sinalizar que está fazendo alguma coisa que é necessário, como o professor Marcos Mendes coloca, de fazer um ajuste, correção dos rumos, evitar esse crescimento, esse salto que já deu na dívida pública, mas sem deixar de lado a preocupação eleitoral. Só que nesse contexto todo, né, na hora de construir, fazer essa engenharia, o que era o objetivo inicial acabou sendo o objetivo secundário. O objetivo inicial do Haddad, no meu sentir bem intencionado, era de fato promover um ajuste de contas. Só que na tramitação interna desse pacote, ele acabou sofrendo uma mexida muito grande da chamada ala política com o respaldo do presidente da República. E aí o objetivo que era inicial virou secundário. Deixa eu voltar um ponto com o Marcos Mendes, que na sua exposição, Marcos, você também colocou uma certa ênfase. E a gente percebe isso um pouco pela reação, por exemplo, das consultorias de risco internacionais, como a Eurásia. A gente percebe isso na reação, como a gente trouxe na reportagem, de alguns dos grandes bancos que operam a partir de Wall Street. A gente viu isso na reação de consultorias de economia aqui no Brasil também, entrevistas que você, por exemplo, deu hoje ao Estadão. O foco vem para a dívida. O que você projeta para a dívida? Olha, a dívida começou esse governo um pouco abaixo de 72% do PIB. Ela deve terminar pelo menos em 84% do PIB. É um salto de 12 pontos percentuais. É um crescimento muito forte e é preocupante porque ele está crescendo com uma taxa de juros real de 7% ao ano. E se nada for feito para mudar as perspectivas de solvência da dívida, essa taxa de juros vai continuar. Ela não é uma invenção do Banco Central ou uma invenção do mercado financeiro para ganhar dinheiro. Essa taxa de juros ela reflete o risco de default. Então, isso entra num crescimento exponencial que precisa ser estancado. Essa é a minha preocupação. Não se deram conta ainda do tamanho do problema contratado. O Daniel falou do período de 2015. Eu vou lembrar um outro período muito crítico, que foi o final de 2002. Naquele momento, o Lula tinha acabado de ser eleito, havia um temor tremendo sobre o que ele faria quando assumisse, e houve uma operação do governo que então saía para dar credibilidade ao novo governo, obtiveram crédito no FMI, fizeram uma boa transição com o novo governo, convenceram o ministro Palocci da importância de um ajuste fiscal. E naquele momento você tinha um Lula inseguro, o presidente iniciante, que topou um processo de ajuste e foi possível reverter uma escalada da inflação que já estava batendo 14% ao ano no começo de 2003. Foi possível rapidamente reverter em função de decisões de política econômica corretas. Bem azeitadas entre a equipe que saía e a equipe que entrava. A gente não está vendo nada próximo a isso neste momento. A gente não está vendo convicção mesmo dentro do Ministério da Economia. Não é uma disputa do ministro da Economia que quer fazer ajuste com o resto do governo, como tem sido desenhado. O próprio Ministério da Economia, da Fazenda tem sérias restrições a ajuste fiscal. Esse é o problema. E é aí que a gente vê a dificuldade de fazer um ajuste como foi feito lá em 2002. Daniel, é um bom ponto esse do Marcos, porque o que ele está nos sugerindo que a gente aborde é quem dá as ideias que orientam essas decisões. William, olha, hoje foi um dia muito estranho para um day after de pacote econômico. A gente está muito habituado aqui em Brasília, quem acompanha a agenda econômica há anos, décadas, que em dia de pacote, os funcionários do governo, ministros, estão sempre à disposição, muito à disposição, para dar entrevistas, para falar, para explicar, para mostrar tabelas. E não foi nada disso que aconteceu hoje. Teve aquela entrevista coletiva da manhã, antes da abertura do mercado, rápida, com uma breve explicação técnica depois, e depois todo mundo sumiu
Não tinha ministro para explicar, não tinha técnico para explicar, todo mundo ficou silente. Isso me parece indicar o nível de desconforto, de constrangimento, alguns desconforto, alguns constrangimento em que o governo está. E me fez lembrar de várias conversas nas últimas semanas em que boa parte dos ministros petistas diziam, olha, por mais que a gente atenda o mercado, sabe o que vai acontecer no dia do anúncio? O mercado vai reagir mal e vai pedir mais. E essa digamos, é a cabeça, é a racional de boa parte deste governo e do PT, de que o mercado, afinal de contas, sempre pedirá mais. Uma coisa que é muito curiosa e importante, que tem muita gente aqui deste governo que pensa que essa briga para zerar déficit primário e para construir superávit primário é uma luta inglória, porque no final das contas o que importa é o déficit nominal. E o déficit nominal está em 7%, 8% do PIB, por quê? Por causa dos juros muito altos. Ora, mas se você não consegue ancorar minimamente as expectativas do fiscal, você tem isso, aumento do dólar, juros futuros explodindo, o que indica, o Marcos pode dizer mais, um déficit nominal ainda pior até o restante do governo que a gente tem. Marcos, por favor. Não, perfeito o raciocínio. Eu acrescentaria o seguinte, nós estamos vendo a inflação subir, já por conta de quê? Principalmente por conta de uma desvalorização do dólar que vai batendo nos preços. Se isso permanecer por muito tempo, começa a criar inércia inflacionária, fica mais difícil reduzir a inflação, você vai precisar de mais juros, de mais aumento de juros pelo Banco Central para uma dada redução de inflação. Vai ficando mais difícil você trazer a inflação para a meta sem causar danos fortes ao crescimento econômico. E no médio prazo, se você não fizer um conserto significativo nessa trajetória, que está se desenhando explosiva, o que nós vamos ter é inflação de 2 dígitos de forma permanente. Nós estaríamos caminhando para sepultar o plano real. É esse o grau de risco que nós estamos correndo. Não é pouca coisa, tá? E uma vez que você entra num regime de inflação de 2 dígitos persistente, o próximo passo é estagnação econômica, risco de uma recessão forte e, no médio prazo, a gente mantendo a nossa trajetória de país de renda média com muitas pessoas pobres e sem conseguir tirar as pessoas da pobreza. É isso que está em jogo agora. É preciso entender que nós estamos frente a um sério risco fiscal daqui até o final do próximo governo. Deste governo, né?